Desde que esta pandemia de coronavírus chegou aqui ao nosso estado, ao nosso país, que nós modificamos o nosso jornal para te manter muito bem informado acerca do que está acontecendo, principalmente no que diz respeito à evolução da pandemia em território piauiense. Uma das ferramentas que nós encontramos para te manter bem informado é este boletim que já está aqui atrás de mim, atualizado em tempo real pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. Esses dados que eu vou começar a apresentar para você diz respeito à evolução da pandemia. Eles são recebidos pela OMS, organizados e apresentados através de plataforma online. E é sobre esses dados que nós vamos começar a conversar a partir de agora. Já está aqui no nosso monitor a evolução da pandemia em território internacional. E são essas informações que eu te passo a partir de agora. Vem comigo! Números globais. Atualmente, 5.614.558 casos confirmados positivos para coronavírus. Lembrando que desse total nós temos casos ativos nos aproximando de 3 milhões de casos ativos, mas neste exato momento em todo o mundo, 2.955.599 pessoas estão ou com a doença Covid-19 ou são chamados assintomáticos. Os assintomáticos também entram nessa questão dos casos ativos. Casos recuperados, pacientes que já são considerados curados pelas organizações de saúde internacional, nós temos o seguinte número: 2.307.901 pacientes manifestaram a doença, mas já são considerados curados da Covid-19. Lembrando, é claro, que esses são os dados internacionais, dados globais da evolução da pandemia. Até o exato momento, os óbitos já contabilizam em todo o mundo 350.958 pessoas, infelizmente, vieram a óbito em decorrência da Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus no organismo humano. Vamos agora para a nossa próxima estatística. A gente, depois de apresentar os dados globais, a gente vai sempre para o país que concentra, neste exato momento, em cada momento de cada dia, na realidade, o epicentro da doença, da pandemia, neste exato momento. Ainda continuamos falando dos Estados Unidos da América, mas é importante lembrarmos que os Estados Unidos está muito à frente também por conta de ser um país um dos mais populosos do mundo e, é claro, por ter tomado algumas decisões, de certa forma, tidas como polêmicas acerca do controle desta pandemia. Vamos aos números norte-americanos no nosso monitor. 1.717.077 norte-americanos foram confirmados com coronavírus. Desse total, na atualidade, nós temos 1.252.012 casos considerados como pacientes em situação ativa. São aqueles que estão passando por tratamento contra a Covid-19 ou que são assintomáticos. É importante destacarmos sempre que essa questão dos assintomáticos dizem respeito àqueles pacientes que foram testados ou com sintomas semelhantes à Covid-19 ou através desses trabalhos de investigação sorológica que estão sendo adotados pelos países. Muitos países estão adotando como estratégia para o combate do coronavírus a testagem em massa. Muitas pessoas dão positivo para o coronavírus, mas não manifestam os seus sintomas. Mesmo assim, estão na estatística de casos ativos. Casos recuperados em território norte-americano são 364.806 casos, que já são considerados pelas autoridades de saúde norte-americana em parceria com as autoridades de saúde internacional com pacientes curados. Até o exato momento, nós falávamos ontem que os Estados Unidos estaria muito próximo de extrapolar a marca de 100 mil casos de óbitos e esta previsão já se concretizou nesta quarta-feira. Em território norte-americano, são 100.259 pessoas que, infelizmente, perderam suas vidas em decorrência da Covid-19, que é a doença manifestada através do coronavírus em organismo humano. Dados globais, epicentro, neste exato momento da doença em todo o mundo. Vamos agora para a nossa realidade brasileira. Os nossos dados já estão no telão e são eles que eu apresento para você. 394.507 casos positivos de coronavírus em território brasileiro. Desse total, já estão sendo tratados 210.296 pacientes brasileiros que estão positivos para coronavírus. Recuperados, nós temos 159.611 pacientes que já são considerados pelas autoridades de saúde pública como pacientes curados após manifestarem a Covid-19. Até o exato momento, em território brasileiro, nós temos a contabilização de 24.600 pessoas que perderam suas vidas
em decorrência do coronavírus em território brasileiro. Mais informações sobre esta evolução da doença você confere acessando o portal odia.com, no seu Jornal O Dia, FM O Dia e, é claro, aqui na sua O Dia TV. Depois de apresentarmos dados globais, dados do epicentro, a nossa realidade genérica aqui no que diz respeito ao nosso país, Brasil, vamos agora para aquela realidade que nós tocamos concretamente. Vamos para as estatísticas piauienses. Rafael, por favor, pode soltar o nosso boletim da CESAP no ar. Lembrando a você de casa que esses dados que nós apresentamos são da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí. Eles são sempre divulgados no final de cada dia. Por exemplo, este boletim que você acompanha é do dia 26 de maio de 2020. Ontem, às 8h40 da noite, foram quando essas informações foram liberadas. São dados através dessa parceria entre CESAP e LACEN, Laboratório Central do Estado do Piauí. O boletim da CESAP mostra a seguinte realidade: 3.966 casos confirmados de coronavírus em território piauiense. Desse total, este novo boletim apresenta um recorde de casos registrados em 24 horas. Nós estamos falando de mais de 200, na realidade, 246 casos confirmados em 24 horas em território piauiense. Desse total, 135 são mulheres e 111 são homens, com idades que variam de 1 mês de vida a 98 anos. Nós temos as cidades, os municípios piauienses de Brasileira, Curral Novo do Piauí, Guadalupe, Milton Brandão, São João da Fronteira e Várzea Branca, entrando para essa lista de municípios com os primeiros casos confirmados do novo coronavírus. Por conta disso, são 146 cidades piauienses, a partir deste boletim, que possuem pelo menos um caso registrado de Covid-19. Campo Largo, que constava na relação, sai da lista de municípios com casos positivados por conta de uma inconsistência de dados na notificação. Nós estamos apresentando para você de casa um recorde para 24 horas. O estado do Piauí registrou 245 casos em apenas 24 horas. Lembrando que, de acordo com os especialistas, ainda não vivenciamos o pico da doença em território piauiense. Outra previsão realmente que está na cara que vai acontecer, se concretizar no próximo boletim a ser divulgado pela CESAP, hoje, logo mais à noite, é de que o estado do Piauí vai bater a marca de 4.000 casos confirmados de coronavírus em nosso território. Vamos voltar aqui ao nosso boletim mais uma vez para apresentarmos para vocês outra realidade no que diz respeito ao descarte de casos semelhantes, com sintomas semelhantes a coronavírus em nosso estado. Vamos voltar mais uma vez, este é o dado que eu quero apresentar para você. Nós temos 5.313 casos descartados através de testes mais complexos, os chamados testes moleculares. Ao lado, nós temos outra estatística que diz que 30.925 testes rápidos foram negativados quando aplicados à população. É importante lembrarmos que essa questão dos testes rápidos, eu sempre gosto de falar, porque de acordo com as autoridades em saúde pública, eles não são 100% confiáveis. Mesmo assim, são uma ferramenta importante para tentar diagnosticar ou tentar se aproximar de um quadro mais real da evolução da pandemia em nosso estado. Lembrando que a aplicação de testes está encabeçada pelo governo do estado do Piauí em parceria com as prefeituras e também, é claro, com a iniciativa privada que está aplicando testes naqueles pacientes que manifestam sintomas semelhantes. Outro dado que realmente choca neste boletim, que é um boletim, por assim dizer, histórico, porque o estado do Piauí registrou mais um recorde e diz respeito ao número de mortes acrescidas neste boletim em específico. É importante destacarmos que nós tivemos, nesta divulgação, o acréscimo de 15 óbitos. O estado do Piauí nunca tinha registrado 15 óbitos, esse volume tão grande de óbitos confirmados em decorrência da Covid-19. Vamos mais uma vez voltar ao boletim e para os detalhes das mortes. Vamos lá! Com essas 15 mortes confirmadas, nós chegamos ao número de 134 mortes, óbitos que foram confirmados por conta do coronavírus em território piauiense. As pessoas que faleceram em decorrência do novo coronavírus são 10 do sexo masculino e 5 do sexo feminino. Os homens tinham 74 anos, do município de Barras, 65 de Buriti dos Montes, 82 anos de Campo Maior e 47, 55, 62, 63, 67 anos, 69 anos de Teresina. Todos esses casos que eu falei são homens que infelizmente vieram a óbito em decorrência do Covid-19. Já as mulheres tinham 76 anos, esta de Demeval Lobão,
74 anos de Esperantina, 74 anos de Parnaíba, 82 anos e 85 anos de Teresina. Esses são os casos de mulheres que vieram a óbito, no estado do Piauí, em decorrência da Covid-19. Com exceção de um paciente de 63 e de um paciente de 69 anos, ambos da capital, todos esses casos que eu relatei para você aqui, nós estamos falando de 13 casos de óbitos confirmados pela Covid-19 em pacientes que possuíam comorbidades. Isso quer dizer, ou cardiopatia, ou problema de hipertensão, ou qualquer outra comorbidade apresentada pelas instituições de saúde pública, internacionais até, dizendo que agravam a questão do coronavírus em organismo humano. A gente está chegando ao fim da análise desse nosso boletim. É importante também ressaltarmos que o estado do Piauí, até o exato momento, registra 401 altas médicas em decorrência em pacientes que manifestaram sintomas, mas que já são considerados curados após terem o Covid-19, terem o coronavírus em seu organismo. Neste exato momento, nós temos 498 pacientes aqui no estado do Piauí em tratamento nas nossas instituições públicas de saúde contra o coronavírus. É claro que isso se divide entre leitos clínicos, leitos de UTI e nos chamados leitos de estabilização. Nos aproximamos do número de 500 leitos em nosso estado ocupados para o combate do coronavírus. Mais informações totalmente detalhadas você confere aqui na edição do seu Jornal Dia News de hoje, quarta-feira, dia 27, do seu Jornal Dia, no portal dia.com e também na FM o Dia 92.7.